Menos uma tá conseguindo. Opa, foi. Para que todo mundo esteja conseguindo ouvir. Opa, peraí. Ver se eu consigo fazer aqui. Compartilhamento da tela. Tá. É só por curiosidade, alguém chegou a fazer a revisão, ver a aula das quinzena passada? Pegou a aula depois para rever? Sim. Ótimo. Bom, já usando a aula passada como ponto de partida, na aula passada eu lembro que a gente estava vendo, se vocês não lembrarem, já pega a aula passada e já usa como link para essa, porque na aula passada a gente estava falando, né, da locução adjetiva, de como funciona o adjetivo. O adjetivo serve para qualificar o substantivo, né, apontar uma característica do substantivo. Falamos de locução adjetiva, né, que a locução são sempre duas ou mais palavras com uma, uma única função. Aí a gente entrou na locução adverbial. A gente chegou a comentar, tinha um exercício que tinha várias locuções, a maioria era locução adverbial, uma era locução adjetiva. Aí eu já entrei no assunto de hoje, que era o advérbio. Então, a partir disso, quem não entender direitinho essa aula, já pega a anterior, pega essa, depois que ficar gravada, e já usa como norte. Pois bem, o que é o advérbio? Como eu tinha falado lá na aula anterior, vocês podem ver aqui na tela aqui compartilhada, é uma palavra que serve para modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. Até eu tinha dado o exemplo num determinado momento da aula passada, eu tinha dado esse exemplo das crianças, né? Eu uso corriqueiramente quando eu estou falando de advérbio, que é o de você imaginar mentalmente essa frase. As crianças correram. Não sei se dá para enxergar aqui. Eu acho que está. Peraí, ver se está. Acho que aqui sem chegar mentalmente essa frase, as crianças correram. Eu só falo, as crianças correram, você forma uma imagem mental na tua cabeça. Forma a seguinte imagem mental na tua cabeça de simplesmente crianças correndo. Ok, beleza, tranquilo. Opa, não é aqui. Acabou escrevendo meio coisada aqui, pá, e não vai. Bom, as crianças correram, você forma essa imagem mental na sua cabeça do pessoal correndo, simplesmente as crianças correram. Agora, se eu falar crianças correram depressa, aí você já imagina elas na velocidade 3, 4, 5. Quer dizer, o depressa, ele serve para, né, acentuar essa ação descrita pelo verbo correr. Uma coisa eu falar que correram, outra coisa é falar que correram depressa. Então, quando eu tenho essa acentuação, essa especificidade, aí eu digo que eu tenho um advérbio. Toda vez que eu precisar acentuar alguma coisa, precisar informar uma característica, eu utilizo o advérbio. São os exemplos, os advérbios são essas palavras que a gente tá vendo aqui tá vendo aqui na tela. Advérbios de lugar. Aqui, cá, lá, acolá, ali, a quem, além, atrás, fora, dentro, perto, longe, aonde, etc. Ou seja, são especificações de lugar. Uma coisa é eu falar que choveu. Outra coisa eu falar, choveu aqui. Estou especificando aonde foi essa chuva. Ou choveu acolá, choveu perto, choveu longe e por aí vai. Ou seja, eu tenho o verbo, né? Chover, eu tenho o verbo chover e eu tenho uma especificação com relação a esse verbo. Eu tenho aqui choveu,
verbo tá, ok, choveu, e eu especifico, choveu perto. Opa, não é aqui. Aí, fiz besteira aqui. Opa, aqui. Choveu perto daqui. Ou seja, eu já estou usando dois advérbios nesse caso. Um advérbio, dois advérbios de lugar, inclusive. Choveu perto, né? E perto daqui, para ser mais específico ainda. Então, são dois exemplos de advérbio que eu tenho. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Momento de abrir o microfone, momento de dar trabalho para quem está administrando aqui a live. Tempo também é outro tipo de especificação que eu faço. Uma coisa que eu falar choveu, tá? Choveu quando? Eu preciso dessa informação específica. Ah, opa, Lili, não é isso. Choveu. Aí eu falo, choveu, tá? Choveu quando? Ah, choveu ontem. Choveu anteontem. E por aí vai. Choveu tarde, choveu breve, choveu cedo. São todas especificações que eu faço. Toda vez que eu faço essa especificação, eu estou usando um advérbio. No caso aqui, é um advérbio de tempo. São todos advérbios de tempo que servem para dar essa especificação. No caso aqui, especificação com relação a tempo. Eu estou especificando em que tempo que ocorreu essa ação descrita pelo verbo. No caso aqui, o verbo chover. Choveu ontem, choveu anteontem, choveu cedo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Ok. Tá. Tudo bem com relação ao advérbio? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá, então vamos prosseguindo aqui. Ô, Jesus. Espera aí. Deixa aqui. Advérbios de modo. Também. Mesma coisa. Um advérbio. Ô, Lele. Um advérbio eu já tinha citado no exemplo anterior, né? Que eu falei do depressa. Depressa é uma espécie de advérbio de modo, um modo de se fazer alguma coisa. Advérbio de modo, a gente viu muito naquele exercício lá do adjetivo. Acho até que eu tenho ele aqui, ele já serve até para tirar algumas dúvidas nossas. Deixa eu ver aqui. Adjetivo. Aqui é aquele exercício que a gente fez naquela ocasião, né? Ô, Jesus, ele tá com o negócio do Zoom aqui. Pera aí. Aqui. Vamos ver se ele vai. Ah, não, lógico que ele não vai porque eu tô compartilhando. Mas aqui dá para, como eu tô compartilhando a tela, vocês estão vendo aqui aquele exercício lá da aula anterior, né? Aquele exercício da aula de adjetivo, só tinha uma dessas alternativas aqui, que era a alternativa da locução adjetiva, que era essa aqui, a E. Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era dela. Sem escrúpulos, vizinhos inescrupulosos. É uma característica do substantivo vizinhos, fazer referência ao substantivo vizinhos. Todos esses outros adjetivos aqui são adjetivos aliás, todas essas locuções são locuções adverbiais e locuções adverbiais de modo. Aqui, comprei móveis, objetos que entrei a utilizar com receio, de forma receosa. Só o B que não seria um adjetivo de modo, mas a C, pediu-me com voz baixa, também o modo como foi feito esse pedido, com voz baixa, né? Também é um advérbio de modo. Expliquei em resumo, resumidamente, também, o modo de se fazer alguma coisa. Então, toda vez que você for
explicar o modo de se fazer alguma coisa, você vai utilizar um advérbio ou uma locução adverbial de modo. O modo mais fácil de você ter uma locução adverbial de modo é você utilizar a palavra, o sufixo, vocês entendem, aprenderam que é sufixo lá nas primeiras aulas, usar o sufixo mente. Você pega um adjetivo, coloca o sufixo mente e transforma ele em um advérbio de modo. Por exemplo, você tem o adjetivo malandra, você coloca o mente e vira malandramente. Tem uma playlist no Spotify que é advérbios de modo, que são todos músicas que o título é um advérbio de modo. Malandramente, não sei o que mente, não sei o que lá mente. É tudo advérbio de modo. O modo mais fácil de você fazer um advérbio é colocar o sufixo mente depois de um adjetivo. Aí você forma um advérbio de modo. Malandramente, suavemente, perigosamente, resumidamente e por aí vai. E temos os outros exemplos de advérbio. Advérbio de intensidade, né? Uma coisa é você falar alto, adjetivo. Outra coisa é você falar muito alto. Esse muito está dando a intensidade do adjetivo lá, da qualidade. Afirmação, também. Sim, certamente, com certeza, efetivamente, com certeza já é uma locução, porque são duas palavras. Certamente, realmente, e por aí vai. Negação, não, é um advérbio de negação. Dúvida, talvez, acaso, possivelmente, de certo, que aqui se escreve junto, porque é uma palavra só, seria equivalente a talvez, quiçá, que não sei se dá para enxergar direitinho, que está com a cor da fonte vermelho nesse azul, com contraste feio, que é do latim quissapte, e quer dizer quem sabe, ou no espanhol, quizás. É título de música essa palavra. Alguma dúvida com relação a advérbio? Acho que não abriu o microfone. Eu espero que vocês estejam sem dúvidas. Qualquer coisa. Quando a gente for fazer o exercício, eu vou tentar subir mais atividades para vocês, que eu só subi uma de adjetivo, né? Eu me atrapalhei um pouquinho para fazer atividade. Eu já subo algumas atividades de advérbio. Aí a gente vai treinar se está tudo bem ou não. Então vamos avançar aqui. Vocês não estejam com dúvidas. Espera aí, não. Aqui, opa. Locução adverbial. Locução adverbial, como a gente já acabou de ver aqui, locução adverbial é o mesmo princípio da locução adjetiva, só que na locução adjetiva você modificava um substantivo, você indicava uma característica do substantivo. Aqui na locução adverbial, você vai modificar um verbo ou até um outro advérbio. Cabendo, né? Coisa que a gente já viu, né? Acabou de ver, mas não custa nada explicar mais vezes. Então, a gente já viu lá as locuções, os exemplos de locuções adverbiais lá naquele exercício, né? O adjetivo. Aqui nós temos outros exemplos de locução adverbial. Vocês devem estar reparando que na locução adverbial tem um azinho meio estranho aqui, ó. Ele tem um acento diferente, né? Porque o acento agudo, para quem ainda não reparou, o acento agudo ele não é desse jeito, ele é para o outro lado. O acento agudo ele tem essa cabecinha voltada para a direita. Esse outro acento é voltado para a esquerda, o chamado acento, o nome do acento não é crase, o acento indicador de crase, o chamado acento grave. Mas o que é crase? É um negócio que a gente vai ver muito durante as aulas de gramática. Na verdade, a gente vai entender melhor o que é crase quando eu entrar em preposição, mas eu já vou adiantando. Esse acento
indicador de crase, acento grave, eu vou ter, antes de palavras femininas, no caso é a fusão de dois As, porque como a gente estava vendo lá na aula de artigo, você tem dois tipos de As. Você tem o A, que é o artigo, né, que vai antes de palavra feminina, e tem o A preposição. Preposição, palavra que serve para juntar outras duas palavras, igual o de, que vocês estão vendo aí muito no exercício, né? De propósito e por aí vai. Pois bem, o que que acontece? Para eu não escrever duas vezes o mesmo... Duas vezes o A, eu escrever, por exemplo, eu vou até a feira. Aí eu coloco lá, eu vou à feira. Não, eu não vou à feira. Eu vou à feira e sinalizo que tem dois As, né? Preposição e artigo, utilizando esse A com crase, esse A com o acento grave com indicador de crase. Então, por isso que nessas locuções adverbiais que vocês estão vendo aí, tem as que eu sinalizei, tem muitas aí que estão com esse acento. Por quê? Porque está indicando que são dois As na locução adverbial. O A preposição mais o A artigo. Então, para não escrever, seria o equivalente a na esquerda, na direita, na frente. Eu, em vez de usar o E mais A, que seria o na, eu utilizei o A com a crase. Então, por isso que tem esse à esquerda, à direita, a tona, a distância, a frente, a saída. Um exemplo, para ficar mais claro essa questão de crase. Vocês estão vendo aqui, né? Tem um que não deu para eu colocar, porque tem a telinha aqui tapando, que é o à noite. Está bem aqui no canto aqui. À noite. Seria equivalente a esse outro aqui, né? O de noite. Aqui eu troquei a preposição. Em vez de usar o acraseado, eu usei a preposição de mais e. Aliás, preposição de, perdão. Aí o que acontece? Para ficar mais clara essa questão da crase, nós temos aqui essa locução aqui, ao entardecer. Aqui também é uma fusão, só que a fusão do a preposição mais o artigo o. Porque entardecer é verbo e não pede crase. Por que não pede crase? Porque antes de verbo não se usa o artigo, o a. Então, aliás, na verdade é outra questão. Entardecer é palavra masculina. Antes de palavra masculina não vai ter crase. Por quê? Palavra masculina não vai pedir o artigo feminino, a. Aí fica ao entardecer. Ao, porque é masculino. Se não fosse uma palavra feminina, igual tarde, noite, direita, aí seria a crase, porque seria o equivalente a escrever a. A, direita, aqui é ao, se fosse palavra feminina, a. Ia ficar muito estranho. Então, em vez de eu escrever a, eu escrevo ao, no caso se for palavra masculina, e a, no caso da crase. Tem casos também que não vai pedir nem a crase e nem o artigo, que é o caso aqui, ó, a cada passo. Esse a é a preposição, não tem artigo aqui, porque a palavra cada, ela não vai pedir artigo. Então, aqui cada seria outro tipo de palavra que não pede artigo. Então, aqui você só tem o a da preposição mesmo. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Há alguma dúvida? Não. Ok. Então, só continuando aqui, deixa eu passar para o próximo slide, que tem mais locução. Aqui. Meio ou instrumento. Aqui no meio instrumento tem uma questão que Ô, Jesus, volta lá. Meio instrumento. Meio instrumento, a gente vê mais claro essa questão
do masculino e do feminino. Por quê? Ó, você pega aqui. Você pega aqui. Você pode ver que nenhuma das locuções adverbiais de instrumento, elas têm o acento indicador de crase. É tudo a. Aí você vai falar, então é tudo palavra masculina, nenhuma pede crase? Não. Olha, máquina, palavra feminina, deveria ter o acento indicador de crase. Tinta, palavra feminina. Paulada, palavra feminina. Picareta, palavra feminina. Por que que não tem a crase? Pois bem, vamos supor que eu tenho um portão aqui de casa, eu vou abrir esse portão, só que ele está trancado. Eu posso dizer que eu vou abri-lo com chave ou com a chave. O artigo aqui, no caso, ele é facultativo. Eu posso utilizar o artigo ou não. Quando eu tenho uma locução adverbial de instrumento, eu posso ou não utilizar o artigo. Eu posso falar que eu vou abrir com chave, ou posso falar que vou abrir com a chave. A mesma coisa, eu vou fazer uma anotação no caderno. Eu posso fazer a anotação com a caneta ou com caneta. Então, aqui o artigo é facultativo. Sendo o artigo facultativo, a crase também vai ser facultativa. Eu posso utilizar a crase ou não. Então, algumas palavras aqui realmente não vão pedir crase. Por exemplo, essas aqui que eu tô mexendo aqui. A pau. Pau é palavra masculina, não vai pedir crase. Pé, palavra masculina, não tem crase. Martelo, palavra masculina, opa, é só para mover, não é para fazer isso. Palavra masculina, não tem crase. Agora essas aqui já vão ter máquina, tinta, picareta, tudo palavra. Jesus, não é para fazer isso. Palavra feminina, a princípio teria crase, só que é o que eu acabei de falar. A mão, palavra feminina. Vai ter crase, poderia ter crase, só que como eu acabei de falar, é facultativo. Eu posso utilizar a crase ou não. Por quê? Por que é facultativo? Porque o artigo é facultativo. Eu posso ter o artigo, como posso não ter. Então, a crase vai ser facultativa. Eu posso ter crase, como posso não ter também. Eu sou obrigado a usar. E aqui você fala, e esse caso aqui do facadas? Facadas está no plural. Se aqui está no singular, então não tem crase. Por quê? Porque se está no plural, das duas uma. Ou você vai usar o artigo no plural, as, ou você não vai ter artigo, que é o caso aqui. Aqui só temos o a preposição. Então, por isso que fica a facadas, sem o acento. Para ter o acento aqui, teria que ser as facadas, porque aí seria o a da preposição mais o artigo plural, as. Então, ficaria as com acento indicador de crase. As facadas. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Ok? Aqui nas demais locuções, nós temos outros exemplos de preposição. Eu só vou dar aqui acho que depois dessa aula a gente vai comentar um pouquinho sobre numeral, mas a gente vai já entrar em preposição em breve, e aí vocês vão entender melhor a questão da preposição. Mas, ó, vocês já vão vendo aqui, ó, que tem algumas preposições, ó. Na verdade, o na junção de preposição em, mais o artigo a, o de é preposição, o com é preposição também. Então são todas não é isso que eu vou fazer. São todas preposições, essas aqui, ó, o de, o com, é tudo preposição. Na negação também, ó, de modo algum, de modo nenhum, em hipótese alguma, é tudo preposição. Tudo preposição, isso aqui.
por certo, que é uma locução adverbial de... Ô, Jesus, não é fazer isso. Locução adverbial de dúvida, por certo. Quem sabe, que a gente já citou anteriormente, né? Que originou o quiçá e por aí vai. Isso aqui pode esticar um pouquinho. Aqui nós temos uma elipse, pronto, aqui. Tá. Ok? Alguma dúvida com relação à locução adverbial? Não. Não. Ok, então vamos lá. Oxi. Advérbios interrogativos são todos que você usa para fazer perguntas. Aqui nós temos uma curiosidade com relação ao onde, aonde, donde, que a gente sempre faz confusão. O donde a gente praticamente não usa, né? Seria a junção da preposição de mais o... Não é para isso. A junção da preposição de mais o advérbio onde. Ficaria donde. Seria para perguntar a origem da pessoa. De onde... Seria o equivalente de onde. De onde você veio. Antigamente tinha essa forma contraída que era o donde, que está em desuso. Aí fica a dúvida, quando usar onde e quando usar aonde? O aonde é preposição a, mais o advérbio onde. Quando que eu utilizo? Pois bem, o caso aqui, a gente vai estudar melhor em regência, mas tem alguns verbos que eles pedem essa preposição a. Geralmente são verbos que indicam movimento. Por exemplo, o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, toda vez que você tiver algum desses verbos que indiquem movimento, ir ou chegar, por exemplo, você vai utilizar o aonde. Você vai aonde? Você quer chegar aonde? Por quê? Porque o verbo pede essa preposição a. Então, você junta os dois. A preposição mais o advérbio. Aí forma o aonde. Quando você não tiver essa ideia de movimento, aí você utiliza o onde. Onde você mora? Em que lugar você mora? Morar já não tem essa ideia de movimento, já é uma ideia de estacionária. É uma ideia estacionária. Morar, né? É estático. Então você utiliza o onde e não o aonde. Então essa que é a diferença. Quando você tiver uma relação de lugar, aliás, perdão, quando você tiver uma ideia de movimento, aí você utiliza o aonde, quer chegar aonde, quer ir aonde. Quando você não tiver, você utiliza o onde. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá. Aí tem essas outras palavras aqui que tem uma classificação à parte, né? Então, passa a ideia de exclusão, de inclusão, situação, designação, ou se eis, né? Muito utilizado pela South American Memes, eis que, retificação. Lembrando que tem uma diferença de retificação para ratificação. Retificação é quando você quer corrigir alguma coisa. Você faz uma retificação. Isto é, ou melhor, você precisa corrigir alguma coisa. Aliás, você faz uma retificação. Uma ratificação é quando você quer confirmar. Aí você ratifica. Não, isso. Sim, com certeza. Estou falando isso porque muita gente confunde. Retificação com ratificação. Retificação é isso aqui, ó. Aliás, isto é, melhor ou melhor. Tudo isso é para retificar, tá? Não é corrigir alguma coisa. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Ótimo. Boca tá ficando seca, então já
Opa, Jesus, calma aí. Já vamos, então, como vocês falaram que não tem dúvida, então a gente já pode ir para cá. Calma aí. Foi. Subiu até o mouse. Aqui. Exercício. Assinale a opção, eu vou responder com vocês por questão de tempo. Assinale a opção em que não se verifica a correspondência de sentido entre a expressão sublinhada e o advérbio. O advérbio, o advérbio é o que vem no final de cada alternativa. Você pode ver que todos os advérbios aí estão seguindo aquela regra do mente. Todos eles usando o sufixo mente. Eu vou de baixo para cima, no caso aqui. Mas, principal, eu tenho expressão sublinhada, eu tenho que ver se essa expressão sublinhada tem concordância com o advérbio em questão. Mais principal, quero contar. É o que eu não sei ser, fundamentalmente. Principal e fundamentalmente tem correspondência? Sim. Principal e fundamentalmente tem correspondência. Uma coisa que é fundamental, que é fundamento, é o principal é a coisa principal que você deve observar. Principal é um adjetivo. Principal e fundamental são dois adjetivos. No caso fundamental, eu juntei com o sufixo mente e formei um advérbio. Então, aqui eu tenho correspondência entre o advérbio e a expressão sublinhada. Então, eu vou para o anterior. Miúdo e miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição. Pormenorizadamente. O que é esse palavrão? Pormenorizadamente. Pormenorizadamente quer dizer com pormenores. O que é um pormenor? Um pormenor é um detalhe de alguma coisa. Então, detalhadamente, caso o senhor quiser, eu dou descrição. O que é detalhadamente? O que é um detalhe? Um detalhe é uma coisa miúda. Um detalhe é uma coisa miúda. Então, aqui nós temos a correspondência. Miúdo e miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição. Miúdo e miúdo, correspondência. Vamos para o anterior. Mas ele quer saber tudo diverso, diferentemente. Diverso e diferentemente. Tem correspondência? Sim. Diverso quer dizer diferente, né? Diversidade. Então a gente fala muito em diversidade hoje em dia. Diversidade é quando eu tenho várias coisas diferentes, várias personalidades diferentes, vários jeitos diferentes. Então, eu tenho uma conexão entre esse adjetivo, né, diverso, e esse outro advérbio, que foi esse outro advérbio derivado de adjetivo. Do adjetivo diferente, eu formei o advérbio diferentemente. Divertidamente, outro exemplo de advérbio utilizando o sufixo mente. Não sei contar direito, corretamente. Direito e corretamente tem conexão? Sim. Sim. Sim, porque corretamente vem de correto. Correto é aquilo que é direito, aquilo que é certo. Então, eu tenho conexão. Corretamente, um advérbio que vem do adjetivo derivado, né? A gente viu lá na aula de substantivo, né? A gente falou sobre derivação. Corretamente é um advérbio derivado do adjetivo correto. Então, tem conexão com direito. São sinônimos, ou seja, palavras que pertencem à mesma rede semântica, ou seja, à mesma rede de significado.
Então, finalmente, chegamos na A. Talhei de avanço em minha história. O que é talhar? Talhei de avanço. O que é talhar? Talhar é você abrir um talho, ou seja, você fazer um... Ô, Jesus, não é para fazer isso. Talhar é você fazer um talho, é você fazer um corte, vamos dizer assim. Tanto é que tem aquele trecho lá do... Para quem dá aula de literatura, vocês vão chegar em modernista, vocês vão chegar em Érico Veríssimo, né? Que tem aquele ditado no Tempo e o Vento. Buenas que me espalho, nos grandes dou de prancha, não, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Talho é a parte da espada aqui, né, que tem o fio de corte. De prancha é a parte que não corta. Nos pequenos dou de prancha, nos grandes dou de talho, ou seja, eu corto com o fio de corte. Talhei de avanço, quer dizer, eu fui, né, resumindo a história, contando, né, de forma mais direta, vamos dizer assim. Talhei de avanço. Posteriormente, não tem o mesmo significado, porque talhar de avanço seria você contar, né, de uma vez, sem muita firula. Posteriormente, vem de posterior, quer dizer depois. Não tem essa correlação de significado. Então, a alternativa correta Correta? vai ser a A. Não sei. Porque aqui está pedindo a opção em que não há correspondência entre a expressão sublinhada e o advérbio. Acho que eu ouvi um áudio fugido. Alguma dúvida com relação ao exercício? Não. Não. Oi? Não. É que eu estou ouvindo bem baixinho, mas tudo bem. Temos ainda mais um tempinho, dá para fazer mais exercício. Deixa eu só... Ô Jesus, não é para fazer isso. Calma aí. Bom, enquanto isso, vocês já vão vendo o exercício já. Esse exercício, quem estudou escola pública vai ter mais ou menos uma ideia de como que resolve. Ô Jesus, cadê o negocinho aqui? Dá um tempo para vocês verem. Ah, tá aqui. Na frase, a gente está com pouco tempo. Na frase, essa qualidade intelectual e técnica se traduz eventualmente em produtos que podem trazer prestígio, dinheiro e poder. O termo sublinhado equivale a, vamos analisar o termo sublinhado, eventualmente. Mente, a gente já sabe que é um sufixo, né? Que a gente usa para transformar uma palavra em advérbio de modo. E eventual? Alguém lembra? Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar em eventual? De vez em Tempo? quando? De vez em quando. Aquela professora, pelo menos na minha época era assim, eu acho, infelizmente no estado ainda está desse jeito. Quando o professor titular falta, tem alguma coisa que faz com que ele não venha dar aula, tem a professora ou professor eventual. O eventual, ele vem de vez em quando, em tese, porque, né, às vezes o eventual acaba virando efetivo, mas assim, eventual é aquilo que acontece de vez em quando. Por isso que tem da mesma rede etimológica da palavra evento. O que é um evento? Uma coisa que acontece de vez em quando. Você não tem evento sempre, né? Você tem evento sempre, deixa de ser um evento, passa a ser um negócio, né, corriqueiro. Então, qual dessas 5 alternativas daria o significado de eventualmente? Seria B? Oi? Seria B? B? Sim. B. E? A
acidentalmente. Por que acidentalmente? Como eu falei, eventual é uma coisa que acontece de vez em quando. Acidentalmente também. Acidental, um acidente, é uma coisa que não é planejada, é uma coisa que, infelizmente, acontece. Isso é um acidente. Então, eventualmente, seria o equivalente a acidentalmente, porque acidente são coisas que acontecem de vez em quando. Tudo bem que acidente hoje em dia é uma coisa até, às vezes, corriqueira, mas você não vive acidentado. Para você, né? Para quem sofre, acidente é uma coisa não corriqueira. B não pode ser, consequentemente. Por quê? Porque não, eventual não é uma coisa... não é uma coisa que acontece de propósito. Eventualmente, você não o eventual, como eu falei, ele entra ele dá aula de vez em quando. Não é alguma coisa que é certa, que é consequência. Então, não seria consequentemente, materialmente também não se encaixa, necessariamente também não seria o caso, e nem igualmente. O que melhor se encaixa na definição de eventual seria acidental, acidentalmente, porque é um acidente que vai levar aquele evento. Essa qualidade intelectual e técnica, vamos analisar pela frase. Essa qualidade intelectual e técnica se traduz eventualmente em produtos que podem trazer prestígio, dinheiro e poder. Ou seja, não é sempre que essa qualidade intelectual e técnica vai produzir, vai se traduzir nesses produtos. É eventual isso aí. Pode ser que essa qualidade intelectual técnica se traduza nisso, mas não é certo. Não é consequência. Então, não poderia ser a B. Eventualmente, não consequentemente. Vai de vez em quando que ela se traduz nisso. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá, então, isso aqui é a aula de advérbio, tem mais exercício, mas eu vou subir no Classroom, então vocês podem pegar por lá. Vou tentar, agora que eu sei mais ou menos como é que faz a atividade, eu vou colocar mais atividades lá no Classroom. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho em numeral, que é uma coisa bem rápida também. Eu pensei que eu tinha aberto esse negócio do numeral. Não, meu filho, tem que apagar isso aqui. Numeral. Numeral também é bem rápido. O numeral não vai requer muito no nosso tempo. O que é um numeral? Palavra que se refere ao substantivo dando ideia de número. Não é simplesmente da ideia de número. São várias ideias que são expressas pelo numeral. No caso aqui, eu posso expressar uma ideia de quantidade, né? Choveu durante 4 semanas. Estou dando uma ideia de quantidade, o tanto de semanas que houve a chuva. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Terceiro, eu estou dando uma ideia de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. E finalmente comeu meia maçã, metade de uma maçã. Ou seja, eu estou indicando uma fração. Então, são essas as ideias expressas pelo numeral. Quantidade, ordem, fração, tudo isso é expresso pelo numeral. Então, nós temos diversos tipos de numeral. Na verdade, nós temos 4 subdivisões do numeral. Eu tenho o numeral cardinal, ele vai indicar quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal, ele vai indicar a posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu tenho o multiplicativo, ele vai dar uma ideia de multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. E finalmente o fracionário, que ele vai indicar uma divisão, em quantas partes foi
dividido alguma coisa. Foi dividido pela metade, um terço, um quarto, né? Um quarto, e por aí vai. Tudo isso aí já é o fracionário. Então, tem essas quatro divisões do numeral. Basicamente, é assim que funciona. Outros exemplos de numerais, por exemplo, palavras que indicam um conjunto exato de seres, né, de coisas, por exemplo, novena, são 9 dias, né, 9 dias, par, dezena, década, referindo especificamente a anos, século, também se refere a uma quantidade específica de anos, milênio, resma, é uma quantidade bem específica de papel, né? 500 folhas. A dúzia, que é especificamente 12 de alguma coisa, 12 unidades de alguma coisa. A grossa, não confundir com grossa, apesar que toda grossa acaba sendo grossa, porque são 12 dúzias, ou seja, 144 de alguma coisa, né? É uma dúzia ao quadrado. Milheiro, também. A gente chama, na verdade, de numerais coletivos essas palavras. O zero é numeral também, é um numeral cardinal, que indica nenhuma quantidade, né, de alguma coisa. E ambos e ambas substituem o cardinal, os dois, as duas. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Observações importantes. Quando a gente indica reis, papas, séculos, capítulos, do 1 ao 10, a gente usa numerais ordinais. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, IV, V. A partir do 11, a gente usa numerais cardinais. Ordinal até o 10, a partir do 10 é cardinal. Então, a gente não fala Pio 12º, a gente fala Pio 12. A gente não fala João 23º, a gente fala João 23, século 20, e por aí vai. Antes do 10, do 1 até o 10, é ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Igual o João Paulo, tinha o primeiro e o segundo. O Paulo teve até o sexto. O João, aí já teve mais de 10. João 23, e por aí vai. Quando o substantivo vier depois do numeral, usam-se os ordinais. Primeira parte, 20º século, 15º capítulo, e etc. Então, quando eu uso o numeral antes do substantivo, aí sim eu vou usar só ordinais. E na numeração de artigos, leis, decretos, portarias, que vocês estão vendo muito na TV por conta da epidemia, sempre sai um decreto, uma medida provisória e por aí vai. Aí é quase a mesma regra do citado ali em cima, só que em vez de ser do 1 até o 10, é do 1 até o 9, se usa ordinal, a partir do 10 é cardinal. Então, é o primeiro artigo, primeiro parágrafo, né? Sempre até o 9. Aí, a partir do 10, é parágrafo 10, parágrafo 11, artigo 11, artigo 151, artigo 171, na verdade, o código seria artigo 171, mas, né, no popular é 171, 151, 121, por aí vai. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá. Bom, é basicamente isso que a gente vê com relação a numeral, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acrescentar. Ah, tá. Isso aqui a gente já viu até em aula mesmo, né? Não sei se vocês lembram dessa aula. Identifique se o termo destacado é numeral ou artigo. Vamos fazer uma pequena revisão. Esse primeiro é numeral ou é artigo? O A. Numeral? Numeral. Você só tem uma vida. Cuide bem dela. Porque se você tivesse mais de uma, faria diferença. Quando faz diferença ter mais de um, é numeral. E a B? É numeral ou é artigo?
Artigo. Artigo indefinido. Não faria diferença você saber 2, 3 palavras de chinês. Então, se não faz diferença, mais de um, é artigo indefinido. E a C? Artigo. Artigo indefinido. É o mesmo, o mesmo princípio da B e da C. Não faz diferença ser mais de um. Se não faz diferença ser mais de um, então não é numeral, é artigo indefinido. E por fim a D. É artigo numeral. Numeral. Numeral, porque aí já, né, indica uma quantidade de tempo para a decomposição do material. Se fossem 2 séculos, faria diferença. Quando faz diferença ser mais de um, é numeral. Quando não faz, artigo indefinido. No caso do uma. Tudo bem até aqui? Professor, passa a palavra-chave para chamada. A palavra-chave dessa aula pode ser... Eu ia falar advérbio, mas a gente deu aula de advérbio e numeral. A palavra-chave pode ser quarto, porque, né, é a quarta aula que a gente está tendo. Então pode ser quarto ou quarta, fica melhor. Tudo bem? Sim. Tá, então por hoje seria só isso mesmo. Na próxima aula a gente já vai, provavelmente pela ordem, a gente já entraria em preposição e conjunção. Eu vou ver se eu consigo aproveitar melhor o tempo da aula, porque conjunção a gente vai ver muita coisa. E até é interessante que vocês entendam a conjunção por conta da aula da Daniela. Vocês vão usar muita conjunção na aula dela. Então, eu vou ver se eu consigo, né, aproveitar bem o tempo da aula para vocês entenderem o conectivo. Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Então, por hoje é só isso mesmo. Beleza, Thiago. Valeu, hein? A Eu gente não tô tá ouvindo com... nada que o Luiz está falando. Não, valeu, tô te agradecendo aí. Ah, tá, não, tranquilo. Tô com... O Rafael tá aí na chamada já? Rafael? Cadê você? Deixa eu ver, acho que o áudio dele tá fechado. Vamos aguardar aqui, tá? E o Rafael já tá aqui na sala. Só aguardar pra gente poder iniciar a aula dele. Beleza. Não, de geografia.